Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Valor Entrevista exclusivo com o comentarista político Caio Coppola. Caio, seja bem-vindo a Santa Catarina, é um prazer receber você, principalmente aqui na capital de todos os catarinenses. A tua avaliação a respeito do governo federal no aspecto político e econômico? Olha, a política econômica, na última pesquisa Quest, que avalia o humor do mercado, ela é desaprovada por 9 em cada 10 economistas. A gente vê, na verdade, uma repetição do desastre que foi o governo Dilma II, né? Então, uma economia absolutamente fundada em déficit público, certo? Obviamente, na depreciação do valor da nossa moeda, tanto em termos de câmbio como em termos de inflação, o uso do remédio óbvio, que é a taxa de juros, para tentar conter essa inflação, e aí, obviamente, isso penalizando o setor produtivo e, enfim, o crescimento econômico. E a gente tem uma situação que isso começa a chegar nas pessoas, não apenas pelo aumento generalizado dos preços, mas também pelo endividamento das famílias. Hoje no Brasil, 8 em cada 10 famílias estão endividadas, 3 em cada 10 famílias estão inadimplentes, 73 milhões de adultos estão no serviço de proteção ao crédito, negativados. Então, essa é a situação das coisas. E o governo não entregou as suas principais promessas. Independência do Poder Judiciário. Lembra? O presidente falou, quando era candidato, olha, não vou colocar amigo, partidário e companheiro no STF. Não entregou. Fez uma promessa muito concreta de que as pessoas teriam acesso aí a churrasco da melhor qualidade, com picanha e tal. Essa não é a realidade do povo brasileiro, inclusive aí penando com itens básicos como café, como ovos, esse tipo de coisa. Além disso, existe um fator que a gente não pode desconsiderar, que é a companhia do Lula, a nossa primeira-dama, que, segundo muitos críticos, tem um comportamento aí excessivamente perdulário, esbanjador até, né, e no contexto de crise econômica, leva um estilo de vida nababesco que não condiz com a realidade do país e é muito mal visto. Então, já temos aí 3 pesquisas Datafolha mostrando que a avaliação do governo de ótimo e bom está abaixo dos 30%. Qualquer analista político fala que isso não é suficiente, por exemplo, para uma candidatura vencedora à reeleição. E para dar um dado interessante, que pouca gente sabe, nos 5 primeiros meses desse ano, o Lula perdeu 1 milhão de seguidores só nas redes sociais Meta, Facebook, Instagram. Considerando que a diferença, né, que levou ou que reconduziu o PT à cena do crime foi de 2 milhões de votos, a gente poderia falar de 1 milhão de eleitores, num universo de 156 milhões de pessoas aptas a votar. Eu tenho convicção que se a eleição fosse hoje, o resultado seria muito diferente. Então, é a política econômica absolutamente equivocada, está levando aí um colapso fiscal que está deteriorando a imagem do governo perante a população. A meu ver, isso é irreversível, porque eles já anunciaram que não tem nenhuma intenção de fazer o que precisa ser feito, que obviamente é um remédio amargo que envolve corte de gastos, que é algo que eles não têm aptidão para fazer. Caio Coppola, exclusivo no Valor Entrevista. Caio, o que a direita precisa fazer para as eleições de 2026, na tua opinião? Olha, em primeiro lugar, a gente pode considerar que a eleição é um concurso de popularidade. Então você precisa se fazer conhecer, divulgar suas ideias. Eu acho que o principal desafio é um desafio de comunicação, né? Eu não acho que precisa haver uma frente única, mas talvez uma frente ampla com um pacto entre as candidaturas para não se agredirem, pelo menos não em primeiro turno, algo desse tipo, mas eu vejo aí entre os principais contendores, os nomes da direita, eu já vejo esse ânimo, né, enfim, empurrar qualquer divergência para o segundo plano e focar na missão principal.
né, que é afastar aí do poder esse grupo político que, mais uma vez, repete o que foi falado pelo agora vice-presidente da República, né, que é um saque ao Brasil, e uma prática criminosa. Você tem o governo, mais uma vez, implicado em um escândalo de corrupção em escala industrial, me referindo aí à farra do INSS, 9 milhões de vítimas e 4 bilhões de reais só em 2023 e 2024. Então, a direita ela tem que saber colocar as suas ideias, mostrar os bons exemplos, inclusive os bons exemplos aqui de Santa Catarina, que é o estado mais empreendedor e mais seguro do Brasil. E os resultados, do ponto de vista sociais e econômicos, de você ter esse tipo de abordagem em relação à coisa pública. Então, de você garantir para a sociedade a incolumidade física, né? Então, baixas taxas de criminalidade, lei e ordem, e ao mesmo tempo você fomentar o empreendedorismo por meio de menos burocracia, facilidade de licenciamento, redução das alíquotas de impostos, que é uma realidade em Santa Catarina, não só no estado, mas também em vários municípios. Então, acho que o caminho é esse. Olha, bons exemplos não faltam. A aprovação dos governadores de direita em Minas Gerais e em São Paulo, acima de 60%. No Paraná e em Goiás, acima de 80%. A rejeição baixíssima, nenhum desses governadores tem rejeição acima de 20%. Lula tem rejeição de 46%, que é a principal força eleitoral no segundo turno, a rejeição. Então, sinceramente, eu estou muito otimista. Eu acho que vai haver uma mudança de grupo político e, pelo colapso das contas públicas, uma necessidade de reforma que vai instar a classe política a promover mudanças estruturais que são importantes. Então, estou falando de desindexação da economia, revisão de privilégios, né, uma nova reforma da Previdência, reforma administrativa, enfim, uma série de medidas que precisam ser adotadas aí para colocar o Brasil nos trilhos. Para a gente fechar o nosso papo aqui com o Caio Coppola, em Florianópolis, nós vivemos uma democracia ameaçada, na tua opinião? Olha, certamente a democracia está adoecida. Esses dias, alguém no evento lá em Portugal fez uma referência que o Brasil seria uma espécie de semi-presidencialismo. Eu falei, não, nada disso. Se a gente pensar em sistema de governo, o nosso governo é oligárquico. Por quê? Porque o poder não emana mais do povo, né, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. O poder, na verdade, ele está emanando aí de um pequeno grupo que pertence aí à mesma casta do funcionalismo público, né, que são os nossos ilustres magistrados, e há um desequilíbrio, né, entre os poderes que deveriam ser independentes e harmônicos. E não é isso que a gente vê. E, obviamente, isso precisa ser sanado. Infelizmente, os freios e contrapesos que estão colocados não estão sendo suficientes ou não estão sendo aplicados por quem deveria, no caso, o Senado Federal, que tem aí o poder de analisar eventuais processos de impedimento contra ministros da Suprema Corte que abusem aí da sua autoridade. Então, claro que é uma democracia muito adoecida, com esses contornos oligárquicos, mas eu acredito que ainda haja esperança para a gente reverter essa situação. Se eu não acreditasse nisso, não estaria fazendo o trabalho que eu estou, inclusive de percorrer todo o Brasil, incentivando o setor produtivo e tentando dar uma injeção de ânimo nessas corajosas pessoas aqui do Partido Novo que querem dar a cara a tapa e ir para a linha de frente e lutar pelas nossas liberdades. Para a gente fechar, deixa um recado aos seguidores do Valor Entrevista. Nós temos 8 anos de trabalho, atuamos lá no Vale Europeu, lá em Gaspar. Deixa uma mensagem aos nossos seguidores. Olha, um abraço aí para todo mundo do Vale Europeu. A minha namorada vem de lá, caso você não saiba, lá de Doutor Pedrinho, de Timbó. Pois é. Então, é uma honra estar aqui pisando esse solo de gente com uma ética de trabalho e uma cultura tão rica como é o caso de Santa Catarina, e não vamos perder a esperança no Brasil. Sensacional, Caio Coppola, exclusivo no Valor Entrevista. Muito obrigado, sucesso para você. Um abraço a todos.